Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, minha relação com o mundo. E estamos começando um novo mês com um novo tema. Esse mês nós vamos falar sobre moralidade. Hoje nós começamos aprofundando o tema moralidade, falando sobre conflitos e cólera. Na próxima semana, nós vamos falar sobre eu e as energias. Na outra semana, na terceira semana, falaremos sobre o céu e o inferno. E na quarta semana, falaremos sobre as leis morais, que são as leis que contemplam a lei natural da vida, a lei divina, a lei da verdadeira vida. Mas hoje, então, vamos começar falando de conflitos e cólera, até dando continuidade à semana passada em que falamos sobre a dor, né? Eu sinto dor, foi o que falamos. E hoje a gente fala de conflitos e cólera, por quê? As dores que nós sentimos, por muitas vezes, são efeitos emocionais de experiências que a gente vive, interpreta de determinada maneira e nos causa dor. Então, nessas experiências que provocam emoções em nós, somos visitados por emoções dolorosas. Isso porque não somos perfeitos, né? Quando a gente pega a experiência de Jesus, Jesus conseguiu demonstrar que é possível, sim, você não se magoar, você não ter raiva, você não perder a cabeça, né? Então, Jesus demonstrou que quando você está bem consigo mesmo, quando você está bem, integrado, harmonizado com a lei divina, os comportamentos malfazejos de outras pessoas não te deixa aflito. Porque a compreensão sobre como funciona a lei, sobre como funciona a própria mentalidade do espírito, o processo evolutivo dele, esclarece. Então, nós vamos aprimorando a nossa maneira de interpretar as mesmas ocorrências. E aí, de novo, eu sempre vou fazendo um exercício da gente olhar para a nossa vida para ver exemplos disso, certo? Volta nas suas histórias anteriores que você vai conseguir lembrar de um tipo de comportamento que antigamente te fazia perder a cabeça. Você perdia a razão. E que hoje você compreende, não te afeta, não te abala emocionalmente. O que mudou? É a mesma situação. E você lida de maneira diferente. O que mudou? Mudou a sua maneira de interpretar. À medida que você ampliou sua inteligência, você adquiriu também a habilidade de compreender, de discernir melhor diante daquela experiência e de ter a sabedoria de lidar com aquilo em equilíbrio. Esse é o legal do crescimento. A gente se torna menos refém de nós mesmos. Porque as nossas dores são efeitos da maneira como nós interpretamos as coisas. Então, a gente pega uma mesma situação. Eu me coloco diante dessa situação. Uma outra pessoa se coloca diante dessa situação e uma terceira pessoa se coloca também diante dessa situação. 3 pessoas diferentes se colocam diante da mesma situação. Cada uma vai ter uma interpretação diferente, portanto, cada uma vai ter uma emoção diferente. Consequentemente, cada uma vai ter uma reação diferente. Então, o conflito
faz com que a gente se apresente para a gente mesmo. Porque quando eu estou lidando com uma situação de conflito, eu tenho contato com as minhas emoções, com a minha maneira de interpretar. É aí que eu me conheço. Quando a gente vai fazer retiros espirituais, nós passamos alguns dias focados em dizer, por favor, obrigado, parabéns, te amo, somos todos um, estamos unidos, vamos amar, vamos viver a paz, né? E a gente acha, no final do retiro, que a gente mudou. Nossa, como eu precisava desse retiro. Mudei. Eu me santifiquei, não é assim? Agora, para alguém me tirar do sério, vai ter que se dedicar muito, porque eu tô bem, eu entendi, né? E eu vi que eu consigo viver o amor. Aí vem a vida, a realidade do dia a dia, e daqui a pouco a gente não tá mais pedindo por favor, dizendo obrigado, né? Por isso o conflito faz parte desse mundo. Estamos aqui porque aqui é uma escola educativa. Para que eu desenvolva uma nova inteligência, eu preciso reconhecer que eu não tenho essa inteligência. Para eu reconhecer que eu não tenho, eu preciso vivenciar situações que me colocam em contato com essa minha ignorância. O conflito tem essa riqueza. O conflito me coloca num lugar de convite a ser compreensivo, a ser sábio, a ser brando, pacífico, e nem sempre eu consigo ser. Então, quando eu não consigo ser essa grandeza diante de um conflito, eu preciso reconhecer que eu tenho uma ignorância. Que eu não sei ainda lidar com isso conforme a lei de amor. Eu até sei lidar com isso, né? Vamos agredir, funciona. Vamos gritar, funciona. Vamos desrespeitar, funciona. Eu conheço meios de lidar com isso, mas eles não estão respeitando a lei de amor. E eu vim para esse mundo para aprender sobre a lei de amor e me integrar com ela, ou seja, mudar minha conduta para me integrar com ela. Para isso, eu preciso lapidar as minhas brutalidades, as minhas ignorâncias. E eu reconheço essa necessidade a partir do contato que eu tenho com as minhas agressividades, com as minhas ignorâncias, com os meus equívocos, né? Então, o conflito vem como forma educativa. Muitos de nós possuem a prática de fugir de conflitos. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque assim, não é que a gente deva causar conflitos, porque causar conflitos é ir contra a lei de amor, né? A gente quebra a harmonia, a gente quebra o equilíbrio, a gente desrespeita e tudo mais. Então, não que a gente deva causar conflitos. Também não é que a gente deva curtir os conflitos. Tá tudo muito agressivo, tá tudo desrespeitoso, que legal isso aqui. Não, também não é essa a proposta. A proposta é, ao lidar com o conflito, entender que o desconforto emocional que está vindo em mim tem a ver comigo e não com o conflito. Porque, de novo, 3 pessoas diferentes vão lidar de maneira diferente com o mesmo conflito. Entende? Tem, inclusive, situações que para um é um conflito, para outro não é conflito. Então, isso também nos serve para dar continuidade ao entendimento, inclusive, da semana passada, onde a gente precisa compreender que o desconforto que esse mundo nos proporciona sempre vem como proposta educativa.
como um processo de autoconhecimento. O tema que a gente está aprofundando hoje chama-se conflito e cólera. Por quê? Porque a cólera é um termo, né, que nós utilizamos para nomear aquilo que faz mal. Né? No caso, quando a gente fala do organismo físico, a cólera causa desequilíbrio no organismo físico, é uma doença. Mas há essa cólera emocional. Porque, veja bem, diante de uma emoção ruim, de raiva, de medo, de sentimento de injustiça, a gente tende a alimentar essas emoções. E a gente fica ali correspondendo a essa emoção. Eu lido com a raiva tendo mais raiva. Eu alimento a raiva com a própria raiva. Que raiva! Aconteceu isso, aquilo, que raiva! Aconteceu isso, aquilo. E aí eu fico alimentando o pensamento sobre a problemática com raiva. Então é uma cólera, porque ela vai se expandindo em mim. E quanto maior essa raiva, e aí vocês vão entender isso melhor na próxima semana, porque a gente fala das energias, né, que se relacionam comigo, quanto mais raiva eu vou sentindo, mais difícil vai ficando de eu me pacificar. Porque eu estou acumulando pensamentos enraivecidos. Eu vou acumulando essa cólera em mim. E eu começo a agir em coerência com essa cólera, com essa raiva. E aí o que eu faço? Quando eu tenho uma ação de raiva, de cólera, o que eu estou cativando? Mais cólera. Eu vou causar efeitos negativos que vão alimentar a minha raiva. E aí é um ciclo vicioso e autodestrutivo. Eu estou trazendo a raiva como um dos exemplos de emoções, né, encolerizadas. Que a partir de um conflito, a maneira como eu interpretei me levou a abrir o espaço da cólera em mim. É ingênuo achar que, não, eu não vou mais sentir cólera. Eu aprendi que isso faz mal, vai contra a lei de amor, não vou me deixar levar. Lembrem da semana passada em que falamos sobre não fingir o sentimento de dor. Temos que reconhecer a existência da dor, porque, de novo, o conflito, a dor, as emoções vêm nos apresentar para nós mesmos. Se eu negar e fingir que eu não tenho, eu estou fechando a porta para trabalhar uma imaturidade minha. E fechar a porta para trabalhar essa imaturidade não significa amadurecer, significa paralisar. Eu estou me negando ao processo de transformação. Então, não que eu deva negar a verdade sobre a minha emoção. Estou com a cólera em mim nesse momento. Mas, como eu vou lidar com isso? É que são elas. Porque a partir do sentimento de uma cólera, num conflito, eu posso decidir por agravar, né? E aí eu alimento aquele sentimento e eu vou reagindo àquilo com esse sentimento e vou agravando a situação, eu vou piorando e um problema que começou assim começa a crescer, o que vai me solicitar um esforço muito maior para resolver, né? Ou eu posso reconhecer que, embora eu esteja sentindo essa cólera e estou sentindo mesmo, de verdade ela está aqui, reconheço que isso não é bom. Reconheço que isso é efeito da minha imaturidade. E sabendo que eu estou aqui para crescer,
vou buscar por recursos que me ajudem. E aí eu recorro à oração, buscando em Deus, em Jesus, nos nossos mentores, nossos guias espirituais, um diálogo honesto, onde eu falo sobre quem eu sou, sobre o que eu sinto, até porque Deus já sabe. Mas ao falar, eu abro o espaço para uma fluidez de pensamentos que são consequência das orientações que recebemos do alto. Elas vêm como pensamentos, como se fossem meus, mas na verdade é o sopro da influência dos espíritos superiores. Eu posso recorrer a livros edificantes que falam sobre como lidar com situações difíceis, sobre como interpretar adequadamente as coisas que estão acontecendo. Eu me esforço para um novo comportamento, para lidar de maneira diferente. Então percebam que, como a gente falou semana passada, a dor existe, é inevitável e necessária. Estamos falando hoje, o conflito existe, também é um instrumento necessário no nosso processo de desenvolvimento. Portanto, a cólera se apresenta sim, mas a maneira de lidarmos com isso é que muda todo o quadro do que vamos viver daqui para frente. Então tenhamos responsabilidade com a maneira como vamos lidar com os conflitos, mesmo que estejamos tomados de emoções, de sentimentos envolvidos em cólera. A gente precisa buscar remediar a cólera e não alimentá-la e deixá-la crescer em nós. Porque aí a gente vai viver somente a parte do conflito que realmente nos é necessário para o desenvolvimento da nossa inteligência e da nossa sabedoria. A verdade é que lidar com o conflito sem perder a razão, sem desrespeitar, estando em equilíbrio, em harmonia com a lei de amor, é que é um ato de sabedoria. E para que tenhamos essa sabedoria, precisamos desenvolver conhecimento e inteligência sobre o assunto. Então, aceita aprender com tudo isso. Reflita sobre e busque os recursos edificantes que vão te ajudar a dissipar essa cólera e a encontrar meios mais inteligentes, mais respeitosos e mais harmoniosos para lidar com aquilo. Porque você vai colher o que plantar. Então, se diante do conflito você consegue plantar sementes de resoluções, você vai colher um resultado. Mas se você plantar sementes de cólera, o resultado vai ser outro. Então nós podemos reduzir as problemáticas ou ampliá-las. Aí vai o uso do livre-arbítrio. Na próxima semana nós vamos falar do tema Eu e as Energias. A gente se encontra lá.